deixar uma recomendação aos juris para quando tiverem provar umas almôndegas, para se quiserem misturar com o nosso molho. É uma receita elaborada por nós e a receita está na parte de trás da embalagem, se quiserem ver. Obrigada. Micro. Obrigado. Bom dia, senhores jurados, senhores professores e caros colegas. O meu nome é Beatriz Gonçalves e, juntamente com os meus colegas André Roseiro, António Sousa, Fernanda Barros e Sónia Marques, iremos então dar início à nossa apresentação, que são as Mil Balls, que é o projeto que temos vindo a desenvolver no último semestre. Aqui estão alguns dos tópicos principais que iremos falar ao longo da nossa apresentação. Iremos então começar pelo nosso produto. As Mil Balls são almôndegas de vegetais e insetos, sendo que 25% das nossas almôndegas são farinha de inseto. Os principais ingredientes são a farinha de Tenebrio molitor, a farinha de Alfitóbios diaperinos, courgette, cenoura, cogumelos frescos e cebolas. Estas almôndegas são uma fonte de proteína e também possuem uma grande quantidade de ácidos gordos insaturados. Primeiro, irei dar uma breve introdução sobre a entomofagia. A entomofagia é o facto do ser humano consumir insetos na sua alimentação. Isto já vem a acontecer desde os nossos tempos ancestrais, sendo que a primeira evidência disso são pinturas rupestres encontradas em cavernas em Espanha. Atualmente, cerca de 2,5 bilhões de pessoas consomem insetos na sua dieta, sendo que os principais continentes onde isto acontece é a África, a Ásia e a América Latina. E porquê comer insetos? Hoje em dia estamos a enfrentar um crescimento exponencial da população e por isso a indústria alimentar precisa de se adaptar para fornecer alimentos para esta população toda e isto tem vários impactos a níveis ambientais, sendo que é então preciso encontrar novas fontes de proteína. Sendo assim, os insetos, como são ricos em proteína, são uma excelente opção e estes também possuem ácidos gordos insaturados, ou seja, ômega 3 e ômega 6, que são micronutrientes essenciais para a nossa alimentação, ou seja, a utilização de insetos faz com que seja um produto de excelência. Estes produtos também são eco-friendly, uma vez que a produção de insetos, a libertação de gases de efeito de estufa é mínima e a área necessária para produzir insetos também é mínima quando comparado a outros animais. Em todo o mundo, por ano, cerca de 1.500 milhões de toneladas são desperdiçadas. Cerca de 42% desta fatia diz respeito a frutas e vegetais. Podemos então utilizar os insetos como uma ferramenta para a economia circular. Os insetos têm a capacidade de serem alimentados através de frutas, vegetais e cereais, sendo estes recolhidos de desperdício proveniente de retalho de supermercados e indústrias. Os insetos passam então a ter a capacidade de reter os nutrientes que outrora seriam desperdiçados de outra forma. De acordo com o estudo de Green Revolution, os portugueses, entre os anos de 2019 e 2021, reduziram o seu consumo de carne, tendo aumentado o consumo e a dieta flexitariana. Percebemos então que os portugueses começam a adotar cada vez dietas diferentes e diferentes fontes de proteína. Aqui podemos observar o número referente ao consumo e aos diferentes consumos dos diferentes animais e de diferentes fontes de proteína. Podemos perceber que o consumo energético dos insetos é muito inferior, tendo também em conta os outros animais. A água, os insetos consomem uma reduzida quantidade de água, sendo que existem insetos que não necessitam de uma alimentação direta de água, porque a partir dos alimentos que consomem conseguem reter toda a água necessária.
Passamos agora para o estudo do consumidor e através do teste de conceito foi então possível entender mais corretamente o conceito do nosso produto. Realizamos então um questionário onde obtivemos várias respostas, entre elas 92% dos indivíduos que responderam ao questionário têm idades entre os 18 e os 59 anos, 57% dos indivíduos estão preocupados ou muito preocupados com os impactos ambientais na escolha da sua dieta e cerca de 33% dos indivíduos estão então dispostos a provar novos produtos à base de insetos. Como público-alvo do nosso produto, temos então indivíduos entre os 18 e os 59 anos, indivíduos que estariam dispostos a provar alimentos à base de insetos e indivíduos que estão então preocupados com os impactos ambientais. De referir que o nosso questionário não espelha uma amostra representativa da população portuguesa. No entanto, o valor possível obtido para o nosso público-alvo são então 1,8 milhões de portugueses, milhões de consumidores portugueses. Sendo que este número são então os 33% dos consumidores que responderam positivamente para provar insetos entre as idades compreendidas dos 18 e 59 anos. Como análise de concorrentes, as Mil Balls são almôndegas, é um produto inovador, ou seja, sem igual no mercado, portanto, como concorrentes diretos não existe, e concorrentes indiretos temos então as almôndegas vegetarianas e as almôndegas de carne, que podem ser de carne bovina ou até de carne de porco. E temos aqui alguns exemplos que já existem em grandes superfícies. Como estratégia de marketing, sabendo que 90% das pessoas que usam a internet têm redes sociais e partindo do pressuposto que o nosso público-alvo são jovens e jovens adultos, decidimos então apostar nas redes sociais como estratégia. Sendo que numa primeira fase há então a criação de um website, numa segunda fase a criação de redes sociais, permitindo assim um contacto mais próximo com os consumidores, e numa terceira fase a distribuição de amostras do produto em grandes superfícies, permitindo o primeiro contacto com o consumidor e também a utilização de influenciadores digitais para a publicidade do nosso produto. As Mil Balls já possuem duas redes, uma página de Instagram e o nosso website. Convido os jurados a fazerem o scan do nosso QR Code presente na embalagem e no flyer que dirige para o nosso website. Passamos agora para a formulação do nosso produto. Como já foi referido anteriormente pela minha colega, os principais ingredientes são também adicionados a levedura de cerveja, como um suplemento de vitamina B12, o amido de milho como um agente ligante de todos os ingredientes e o pão ralado para fazer uma mistura mais homogénea das nossas almôndegas. Então, o nosso processo produtivo passa pela mistura de todos os ingredientes, a trituração e a pesagem dos mesmos e um processo inicial de cozedura. Seguindo para a moldagem das almôndegas, depois as almôndegas vão ao forno durante 15 minutos a uma temperatura de 200 graus, são congeladas e embaladas a vácuo. Nesta tabela podemos observar a identificação dos pontos críticos de controlo do nosso processo, sendo eles a cozedura, o congelamento e o embalamento a vácuo, tendo como algumas ações corretivas na cozedura a rejeição do produto caso mesmo esteja queimado. Na congelação temos um alarme incorporado no equipamento que dispara caso haja oscilações de temperatura, e no embalamento a vácuo temos a rejeição das embalagens com defeito, inspeção das mesmas e recolocação do produto para ser novamente embalado. Os principais objetivos da embalagem das Mil Balls é garantir a proteção física, química e biológica, e ainda há fatores externos como servir de barreira a micro-organismos externos, prevenir a oxidação e a prevenção também do ganho ou perda de umidade. A embalagem primária das Mil Balls é composta por 2 sacos plásticos sobrepostos, em que são incorporados em cada saco 6 almôndegas. No futuro gostaríamos de colocar uma abertura fácil e ainda um picotado de modo a facilitar o uso do consumidor.
O saco plástico é composto por 4 camadas, sendo elas uma de polietileno, 2 poliamidas e uma de EVOH, garantindo assim a excelência da embalagem. A embalagem secundária das Mil Balls é composta por uma cartolina reciclada. É possível visualizar neste slide a estrutura do mesmo, onde contém toda a informação necessária para o consumidor, e gostaria ainda de destacar o nosso Nutri-Score de valor A. Relativamente ao plano de negócios há 3 anos, primeiramente foi feita uma análise de mercado, chegando à conclusão de um preço ideal de 5,60€ por embalagem, e como a minha colega Fernanda referiu anteriormente, o nosso público-alvo é de 1,8 milhões de consumidores portugueses, em que foi pressuposto neste estudo a compra de uma embalagem por ano de cada um destes portugueses. De modo a proteger mais o plano de negócios, colocamos apenas este número no 3º ano do projeto, e através disto, por embalagem, temos uma margem de 1,33€, com os descontos já realizados estimados a 23% para os comerciais, temos um preço de 4,56€, e através de um investimento de 200.000€, obtemos um valor atualizado líquido a uma taxa de 5% de 429.000€ e uma taxa interna de rentabilidade de 56%. Realizamos ainda também análise de sensibilidade nos 2 pontos críticos do projeto, sendo um deles as vendas, em que nos diferentes anos reduzimos a metade. E para o mesmo investimento obtemos um vale de 79.000€ e uma TIR de 18%. Outro ponto crítico do projeto é também os preços das farinhas, que ainda são bastante elevados, e espera-se que com o aumento do consumo de farinha haja uma maior procura e uma maior oferta, reduzindo assim o preço da mesma. Neste estudo optamos por uma redução de 25% nos preços das farinhas, conseguindo aumentar assim a margem de 1,33€ para 1,76€ por embalagem, e para o mesmo investimento temos um vale de 1,5 milhão e uma taxa interna de rentabilidade de 130%, concluindo assim que o nosso projeto tem uma boa rentabilidade. Muito obrigado. Se tiverem algumas questões, estamos ao dispor, e deixo aqui os nossos contactos para se tiverem futuras questões. Vou passar para ali. Então, os parabéns também pelo vosso excelente trabalho. Creio que foi muito laborioso e exigiu de vocês muita imaginação para fazer estas bolinhas saborosas como são. E muitos parabéns por isso. É um projeto que eu penso que tem muito futuro. Porquê? Porque utilizar proteína vegetal em vez de proteína animal, e estamos a contribuir para a reconversão da agricultura e para o ambiente. Menos carne animal. Por isso, é um trabalho excelente, que está numa fase já é agradável comer uma. Só falta um vinhinho tinto, assim, de boa qualidade. Mas tem muito trabalho a fazer ainda, naturalmente, e tudo, mas isto é o princípio. Por isso estou num bom caminho. Muito obrigado por que nos mostram, e parabéns. E muito futuro para vocês. Continuando as felicitações, o sabor está espetacular, e a textura também. Muitas melhorias em relação ao que vocês começaram, não é? E é isso que é verdadeiramente um processo de desenvolvimento do novo produto, andar para trás e para a frente, as iterações, até chegar a este bom resultado, e que cheira também maravilhosamente bem. Queria-vos perguntar como é que foi o processo da embalagem. Era uma das vossas pontos mais desafiantes. Como é que vocês resolveram? Então, eu acho que o ponto mais desafiante passa mesmo pelo embalamento a vácuo. A nossa ideia inicial passava por criar um produto que não necessitasse da cadeia de frio, mas infelizmente ou felizmente o produto não o permitiu, e os aspectos mais desafiantes foi tentar perceber qual é que seria a melhor junção de camadas, tal como o António referiu, e de que forma é que poderíamos combater algumas
características do produto que, como não existindo no mercado, não conhecíamos, foi um bocadinho pela teórica e a experimentar, e acho que passa por aí. A embalagem de cartão reciclado foi da nossa escolha não utilizar uma embalagem qualquer, utilizar uma embalagem de cartão reciclado com a dimensão o mais pequena possível para diminuir o desperdício. Já agora, parabéns pelo website. O QR Code funciona. Muito obrigada. Eu vou deixar. Bem, eu. Não, sou a última. Eu só muito rapidamente, porque eu não tinha tido a oportunidade de provar o vosso produto. Portanto, hoje para mim é o dia D. É o dia em que eu faço a prova de um produto que contém uma matéria-prima que eu acharia. Também já estava quase fora do vosso target. Portanto, acho que se compreende, não é? Pronto. E, portanto, hoje é um dia, para mim, é um dia pronto, com uma satisfação muito grande, porque consegui ultrapassar um problema que eu tinha. Pronto. Gosto. Não se compara com as minhas almôndegas, desculpem. Mas isto é só aqui entre nós. Portanto, isto parece-me um bom petisco, está muito bem temperado. Ok? Não sei se depois no mercado vai haver ou não comparação com as almôndegas que normalmente estamos habituados. Em que eu daria aqui só, desculpem, não fiquem tristes, é que a almôndega de carne é mais suculenta. Aqui ficamos com o que eu chamaria um petisco, ok? Que se come muito bem com este molho, ou provavelmente com outro molho que vocês já referiram que poderão que se pode vir a desenvolver. Agora, acho que é um passo gigante neste mercado. Parabéns. Se me permite, nós em relação à textura, foi um dos nossos grandes problemas, porque não sendo de origem animal, não temos fibra que possa colmatar essa falha da textura. Estamos a tentar perceber, e com a inovação e com a melhoria do produto, estamos a tentar perceber alternativas que possam melhorar essa textura e aproximar o mais possível das almôndegas ditas convencionais. Ou almôndegas de vegetais, desculpa, ou almôndegas de vegetais. Isso, é a comparação, não é? Desculpa, eu podia deixar uma ideia que está a surgir com Conversa. as nossas soluções. Seria que se fizessem uma massa para almôndegas e depois usá-las conforme elas são mais próximas daquilo que é a aparência das almôndegas, com higiene, não é lógico, mas sem problemas de pasteurização nem nada. Depois de fazer as embalagens e pô-las num autoclave. Aí tem o produto depois para estar sem problemas microbiológicos. Autoclaves que têm contrapressão, que pode-se colar uma garrafa de plástico e tudo, um iogurte que não esteriliza. E escusam estar tão preocupados com a forma para fazer aquilo, para deixar uma forma mais heterogénea, mais ou menos. Nós experimentámos a autoclavagem sem sucesso. E sairia. Nós experimentámos sem sucesso porque o que aconteceu é que com a pressão e com a temperatura formou-se uma só almôndega. As 6 iniciais que entraram no autoclave passaram uma gigante. Portanto, Tem que ter um autoclave, claro, pequena quantidade, laboratorial, mas que seja capaz de meter uma palete dentro. Um palete, digamos, pequenino. nós também pensámos na possibilidade de utilizar o tipo de tratamentos que pudessem permitir à embalagem ficar como era suposto e não juntar nem danificar o nosso produto. Porque, no fundo, o que acabou por acontecer foi a gordura e a água acabaram por migrar para certas zonas da embalagem, tornando o produto não homogéneo. Vai ser para vocês breve. Parabéns, também gostei do vosso resultado final, depois das lutas que foram travando durante o semestre, não é? E acho muito interessante este aspecto de vocês incluírem quem vai comer este produto pode sentir que contribuiu porque tem a receita para fazer o molho.
E eu acho que é uma ideia, de facto, muito interessante, porque não pode ser eu que fiz, pelo menos parte do produto. E acho que é algo que as pessoas gostam de dizer, não foi só meter no micro-ondas, ou eu contribuí, eu dei o meu cunho, o meu toque, posso seguir esta receita, posso seguir outra, mas gostei desse pormenor que vocês acrescentaram ao produto. Obrigado. Sim, já tenho um pouquinho de tempo. Não, acima de tudo, aos parabéns. Acho que vocês fizeram um trabalho primeiro de imagem muito bom em termos do que é o produto final e pensaram em muitos detalhes, né? Como é que promovem esse produto. Portanto, eu acho que está, do ponto de vista nutricional, como é que o promoveram, apesar de ser óbvio que tem proteína, né? Mas acho que criaram de facto aqui a questão do Nutri-Score. Acho que tiveram aqui detalhes devem ter discutido muito em grupo este tipo de. Também é muito importante quando estamos a vender um produto, não é? E queremos promovê-lo. Portanto, isso nota-se em muitos detalhes Depois, do ponto de vista do que é o inseto, para além de tudo que já sabemos, que é o futuro e tal, aquelas coisas todas, nós já sabemos, e que de facto achávamos que não ia acontecer, mas vai, neste momento, o investimento, agora até um PRR de insetos há, portanto, com muitos milhões a investir, a primeira fábrica em Portugal de insetos vai ser construída, e isto está aqui para acontecer, e acho que vocês estão a dar um primeiro pontapé muito importante. Porque tem havido vários produtos no mercado, barras, mas acho que vocês tentam trazer à realidade diária, não é? Que no meio da semana eu posso comer uma refeição de inseto sem que seja muito difícil. E acho que vocês têm, claro que concordo com a textura, é algo que eu acho que sugiro que vão buscar, porque acho que há tantos vegetais com texturas diferentes que agora podem trazer aqui para enriquecer, porque está muito assim, amassado, está muito amassado e se calhar pode-se criar com vários vegetais e cereais, agora pode-se dar aqui uma riqueza que é o tempo que diz, mas que eu acho que está muito bem conseguido, falta-lhe a tal suculência que se fala, mas acho que podem buscá-la com algum tipo de fibra que consiga absorver mais água, portanto acho que aí a formulação de tudo se consegue. Eu acho que o vosso conceito integrado até ao consumidor está muito bem conseguido e, portanto, acho que só tenho que vos dar os parabéns. Acho que aqui falta um bocadinho depois diversificar, porque há muita gente que não gosta. Os sabores são muito complexos, porque o que nós achamos, eu gosto muito de cogumelo, mas sabe intensamente a cogumelo, e o que eu acho que pode acontecer tem que ter, diversificar o sabor, porque quem não gostar de cogumelo vai testar, provavelmente isto. Portanto, tem que se calhar também aqui agora diversificar um pouco para trazer aumentar os consumidores. Sim, a ideia passa por criar uma gama toda ela de produtos com diferentes matérias-primas, mas sempre com a adição do inseto. E eu aqui deixava, portanto, esta ideia, porque as conservas, né, é uma área onde isto poderia encaixar muito bem. Aliás, já existem estes produtos em conserva, né? Há umas latas, não é? Sim, com pouches, assim, mais. Eu acho que é latas, eu já vi umas latas com conserva, com almôndegas, e se calhar é onde poderia encaixar, e até em muitos, para vos dizer também, algumas empresas de conservas de peixe, por exemplo, estão com estas oportunidades vegetarianas, e também poderia ser um produto interessante para lhes apresentar, porque eu acho que tem a esterilização e ter em casa e abrir em qualquer momento com o molho é uma oportunidade que combina muito bem com o vosso produto. Por isso, muitos parabéns. Obrigado. Muito obrigada. Passamos ao próximo produto. Podemos. Fica parecido.